Olá, meu nome é Fernando Moreira e você está no Muraqui TV. O Muraqui TV é um canal do YouTube da Fundação de Apoio Institucional Muraqui que tem por objetivo disseminar informações de cunho da ciência, tecnologia, educação e inovação. E hoje nós trazemos aqui um convidado especial, o professor Jucimar, que vai tratar de um tema muito interessante, que é a relação entre a indústria, o governo e a academia. Fique conosco. Eu estou aqui com um grande amigo, o professor Jucimar, tá? É o professor da Escola Superior de Tecnologia. E a gente sempre pergunta, quem é o professor Jucimar? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradecer o Fernando pelo convite, agradecer a equipe pela filmagem, tudinho. O professor Jucimar, primeiro, eu sempre me falo que eu sou um programador, né? Minha profissão é programador de computadores, né? Mas eu fiz computação na UFAM, eu fiz mestrado e doutorado em Pernambuco, né? E hoje eu atuo basicamente como coordenador de projetos, né? Eu trabalho hoje, além de dar aula normalmente, que é uma coisa que eu adoro, né? Eu trabalho como coordenador de projetos e nossa ideia toda vez agora é fazer projetos que ajudem nós criarmos um polo digital aqui em Manaus. Essa é a nossa principal missão hoje. Legal. Professor, conforme a gente falou no início, a ideia hoje é a gente falar desse ecossistema. E eu sou testemunha quando, antes da Escola Superior de Tecnologia, que era a antiga UTAM, nós não tínhamos nada lá. Isso, era realmente... E hoje a gente tem praticamente um parque tecnológico ali, que é um complexo que está crescendo em função dos investimentos da Lei de Informática lá na Escola Superior de Tecnologia. Exatamente. Como é que tem sido na prática, professor, a luta que eu imagino, né? Você tentar obedecer o ritmo da empresa, tendo segurança jurídica nos projetos, captando recursos, gerando inovação tecnológica, gerando transferência de tecnologia. Como é que tem sido na prática sua experiência, professor? É assim, né? Para a gente fazer ciência, a gente precisa de 3 coisas principais. É um problema interessante, pessoas destemidas e dinheiro, investimento. A gente não consegue fazer isso, né? Então, lá na UEA, é um trabalho contínuo nosso da gente exatamente tentar fazer essa coisa. A gente vem, arruma um problema interessante, a gente mostra para a empresa mostra para a gente, e a gente vem e faz a seguinte proposta para ela. Empresa, é o seguinte, ó, se você for no instituto de pesquisa convencional, tal, você vai fazer esse problema, resolver esse problema em X tempo. Nós vamos fazer normalmente em 1.5 ou 2x tempo. Mas por que isso? Porque nós não pegamos pessoas prontas, Fernando. Nós pegamos pessoas que estão em formação. Nós pegamos um aluno cru, que não conhece a coisa, mas tem um potencial, entendeu? E colocamos ele no início do projeto e ao longo do projeto ele vai aprendendo tudo o que ele tem que fazer. Ou seja, aquela história lá de eu não tenho experiência para pegar o primeiro emprego, ou como no primeiro emprego não tenho experiência, no laboratório nosso a gente consegue sanar. Ao final do projeto, ele já está muito bom naquilo que se propôs a aprender durante o projeto. Isso é muito interessante para ele e no final o que acontece? Nós percebemos que com isso a retenção de alunos cai, porque o aluno não reprova, porque a gente explica para o aluno, olha, se você reprovar, infelizmente tem que ser projeto. E se você não pode desistir, porque se desistir não tem projeto para você. Então isso a gente garantiu o quê? Que o aluno venha, faça o projeto até o final, consiga boas notas, pague, receba direitinho a bolsa dele e no final aprenda e se forme o mais rápido possível, que é o nosso objetivo, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante para a gente. Formar pessoas é um alvo nosso do laboratório. Perfeito. Professor, mas assim, em relação à indústria, a gente vê, principalmente nos casos dos projetos de P&D, né? Nós temos que aprontar projetos que têm interesse. Como tem sido essa maturação, vamos chamar assim, ao longo desses anos, da sua equipe, dos seus laboratórios? Que eu entendo que quando a gente vai criando maturidade, a empresa faz um investimento contínuo naqueles projetos. Como é que tem sido essa maturação assim? Vamos pegar uma empresa que trabalha com a gente na área de jogos eletrônicos. Pode falar, né? Pode. A Tectoy, por exemplo. A Tectoy é uma empresa que começou com a Transire. A Transire comprou a planta da Tectoy, né? E depois a gente conseguiu mostrar para eles, né, que, olha, a Tectoy é a maior empresa de jogos do Brasil, né? E a Tectoy, a gente já estava com interesse de voltar, então vamos voltar. Eles criaram, inclusive, um slogan, né, Back to the Game, que é voltar ao jogo, né?
Então, o que aconteceu com a gente? Então, ele confiou na nossa equipe e ao longo de alguns anos agora, então, desenvolvendo parte a parte, porque no caso de jogos eletrônicos, por exemplo, qual o desafio? Fazer jogos eletrônicos de qualidade internacional com alunos de graduação. Então, a gente tem que ter todo esse trabalho com isso. Para isso, nós criamos todo um processo fabril. Nós somos uma fábrica de software ou de jogos lá dentro. Então, tem toda parte de qualidade nossa, que a gente tem que respeitar tudo direitinho, porque senão a gente não entrega qualidade para eles. E não é só o jogo. Para você colocar um jogo, vamos imaginar um jogo online que você joga normalmente por aí. Não é só ele aqui em cima, tem toda uma infraestrutura por baixo de servidores, multiplayer, aquela questão lá de sistemas distribuídos, a questão lá de pontuação que você vai ganhar, tudo aquilo é um grande sistema distribuído, um sistema em rede, um sistema online que você tem que gerenciar. E tudo isso a gente tem que fazer com qualidade internacional para poder entregar para eles. E ao longo do processo a gente vem aprendendo a fazer isso hoje. Hoje nós somos capazes de fazer qualquer tipo desse tipo de jogos, basta que a empresa tenha interesse. Então a empresa vem lá com demandas para a gente, mais diversas, e nós vamos resolvendo e fazendo continuamente para eles. E tudo isso tem que ser elegível, pertinente e adequado, entendeu? Não, porque fazer o jogo por jogo, ele não é P&D, ele não é elegível, né, de cara logo. Mas se colocar uma ciência por trás ali dentro, que tem uma publicação de artigos, tem uma publicação de ciência dali, aí a coisa funciona direitinho. Perfeito. Professor, uma coisa que a gente tem visto ao longo de todos esses anos, principalmente na economia do Amazonas, a gente fala de diversificação da matriz econômica, né? Você vê com possibilidade, vamos dizer assim, o Amazonas se tornar ou ter um parque tecnológico pujante que pudesse também participar da matriz econômica do Estado? Porque o dilema qual é? A Zona Franca está aí, nós dependemos muito da Zona Franca, né? Nós não temos na nossa economia um segundo local que substitua esse modelo, e a gente começa a pensar assim, bem, que modelos podem contribuir ao longo dos anos para pelo menos haver uma compensação? Uns falam do turismo, eu sou agrônomo por formação, mas sei que o setor primário está muito distante de um dia poder representar um papel significativo na economia, ainda está muito distante comparado ao distrito. Mas eu me refiro aos parques tecnológicos, né? Assim como você tem o Vale do Silício e outros lugares importantes já que são conceituados no mundo todo, e até mesmo podemos nos comparar com os tigres asiáticos, né? Porque se a gente se comparar, eles têm mais ou menos o tempo de existência da Zona Franca, comparativamente. Eles estão anos-luz na nossa frente, né? Inclusive hoje é palco de disputas internacionais, que são os grandes produtores de chips. Isso. Né? A pergunta é, como é que você vê a importância do Parque Tecnológico da Escola Superior de Tecnologia, da ESTE, né? Eu ando por ali e já vejo que já tem uma estrutura. Sim. Né? Então, você acha que é capaz de contribuir com a nossa economia, a formação desses parques tecnológicos? Totalmente. O nosso laboratório ele foi criado em 2014 exatamente com essa intenção. Acho que foi mais ou menos por essa época, eu, o professor da UFAM, um colega meu, a gente foi chamado numa reunião lá da Secretaria de Tecnologia e foram colocar assim, qual que são as matrizes, né, que a gente está imaginando no futuro. A gente colocaram na fitoterapia, tal, e a gente perguntou, mas cadê a computação? Cadê a parte tecnológica? Não tem. Por quê? Não, porque vai ser só suporte. Não, pessoal. Aqui no Amazonas, nós temos todo o potencial para criar isso. Sim. Todo o potencial para criar essa coisa dali. Temos pessoas inteligentes, nós temos pessoas motiváveis, nós temos várias coisas. E principalmente com a venda da internet, essa questão da localização geográfica não funciona mais. Sim. Entendeu? Então, o nosso laboratório ele é feito para isso. E nós estamos moldando agora a ESTE, a Escola Superior de Tecnologia, exatamente para esse negócio. Então, nós temos vários tipos de conversa com outras universidades, vários tipos de conversa com institutos, com outras indústrias, exatamente para quê? Para que a gente consiga, lá dentro da própria ESTE, já com o espaço que a gente já está preparando também lá, montar um parque tecnológico, um pequenininho, inicialmente para iniciar a coisa dali, mas já todo preparado para fazer exatamente isso. Por quê? Porque isso funciona. Por quê? Porque lá na UEA a gente consegue fazer com 3 coisas, com 3 agentes trabalhem direitinho, que é basicamente a academia,
o governo e a empresa, assim, uma tripla hélice que a gente chama. Eu vejo várias iniciativas assim, fora que o pessoal, não, eu vou fazer isso aqui só com o governo, ou só com os empresários, mas o governo, não envolve a academia. Você sabe que vamos dizer, já está nos livros, já é acadêmico isso, que se você não formar pelo menos essas três coisas, esses três pilares, não vai funcionar. Não vai funcionar, entendeu? Então, lá na UEA isso funciona. A gente teve um tempo desse um evento atrás, nós convidamos um dos superintendentes da Soframa lá e olha, mas isso aqui funciona aqui dentro. Nós tivemos pesquisadores do sul do país para lá, olha, aqui é o primeiro lugar que a gente está vendo que realmente aqui funciona. E aqui funciona, pessoal. Aqui nós formamos mão de obra que depois hoje está sendo exportada. Tem aluno nosso que está na EA, que é uma fábrica de jogos, aluno nosso está na Ubisoft, uma fábrica de jogos, tem aluno nosso nos Estados Unidos, no Google, mas eu quero que esse pessoal fique aqui. O ideal é que fique aqui, entendeu? Produzindo aqui dentro, produzindo mão de obra aqui dentro, produzindo empresa aqui dentro. Para mim, eu tenho uma total convicção que quando a gente conseguir reestruturar lá a universidade, aquela startup que vai mudar a economia do Amazonas vai nascer lá. Show de bola. E para quem não sabe, por exemplo, a Fundação Muraqui, ela exerce o papel de gestora dos recursos, porque quando o financiador vai aportar recurso no projeto, ele não pode passar o recurso diretamente para a universidade, senão cai na conta única. O papel da fundação, como uma instituição privada, é receber e gerir esse recurso. E o nosso papel ao longo dos anos tem tentado sempre aprimorar o nosso serviço, porque tem uma parte que a maioria das pessoas desconhece, porque é natural. Eu digo sempre assim, o papel da Fundação Muraqui é como se fosse assim, um transatlântico. Então, entre os passageiros querem fazer aquela viagem, é o projeto da viagem, vai e volta. Mas lá por trás, quem cuida da casa de máquina, não sei o quê, tem uma turma lá que é a Fundação de Apoio, ninguém sabe. E eu, oportunamente, queria agradecer aqui a confiança que o professor, não só ele, como outros professores, têm colocado na Fundação Muraqui, e dizer que a gente está trabalhando realmente para melhorar cada vez mais o serviço, porque a ideia é que o professor se preocupe apenas com o objeto do seu trabalho. E a gente cuide da parte, me permita dizer, chata, que é cuidar da prestação de conta, fechar as contas, cuidar da segurança jurídica. Essa seria a parte chata, mas que tem que ser feita, né? Professor, só para finalizar, como é que tem sido a relação com a Fundação Muraqui? Tem sido muito boa, pessoal. Normalmente, quando a gente convida o pessoal para trabalhar com a gente, né, as empresas, a gente fala empresa, a gente tem um tipo de específico de cliente, que é a empresa que quer ajudar a desenvolver o Amazonas, mas não quer ter dor de cabeça com essa parte burocrática, essa parte, entre aspas, chata, entendeu? Então, por isso que a Muraqui... Ela faz a parte chata. A gente tudo pra gente, então fica bem legal, a gente tem uma boa interação com isso aí tudinho. Tá bom. Professor, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, foi muito bom, e fique certo que eu vou te convidar outras vezes. Precisa vir aqui para falar sobre inteligência artificial. Bora falar. Tá? Eu tenho um tema aí que eu quero abordar, porque alguns amigos especialistas falam sempre de muitas apreensões, né, em torno do tema, que envolve aspectos até de ética, né, do que vai acontecer, o futuro da IA no nosso dia a dia. Eu queria agradecer a presença do professor e, professor, se despeça aí com palavras finais aí, do nosso público. Agradecer normalmente ao convite aqui do Fernando, tá? E assim, pessoal, eu sempre gosto de explicar que muita gente não conhece a UEA, né? Então, acho que uma boa maneira das empresas, do Estado todinho, todo mundo conhecer o nosso potencial é nos visitando nos laboratórios, visitar as coisas que a gente faz. E isso aí vai, assim, abrir seus olhos, entendeu? Para todo o potencial que a UEA tem e que o nosso futuro tecnológico terá. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma entrevista aqui com o nosso querido professor Josimar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos para você receber e dê o like para promover o canal. E, como eu disse, ele tem por objetivo disseminar todo o conhecimento na área de ensino, educação, ciência e tecnologia para a sociedade em geral. Até mais.